Bem-vindos novamente ao nosso programa Conversa Direita. Eu sou Cibele Almeida. Jerônimo Fernandes. Muito bem, Jerônimo. Bom dia. Hoje, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você vai assistir, né? Mas hoje vamos ter uma conversa bem direitinha, né? E, inclusivamente, conhecer um pouquinho do histórico a respeito da sociedade civil em Portugal. Nós já começamos essa série, a nossa segunda série, Entenda a Sociedade Civil e a Cidadania. E neste episódio hoje vamos conversar sobre a breve história e evolução da sociedade civil em Portugal. Vai ser muito bom para mim, que eu vou começar a conhecer um pouco mais a respeito desse assunto. E o nosso convidado é presidente da Associação Conservadores com Norte e também é político e tem atuado também aqui em Portugal e conhece um pouquinho desse movimento da sociedade civil. Certo, Jerônimo? Vamos ver. Vamos lá, né? Eu queria citar uma frase do Samuel Johnson que diz: a vida não pode existir em sociedade senão através de concessões recíprocas. É interessante, né? Essa frase dele. Vamos conversar como é que a sociedade civil em Portugal se desenvolveu ao longo do tempo. Bom, como todas as sociedades que evoluíram ao longo da humanidade, tudo foi através da força, não é? Primeiro, quem conseguia impor a força impunha a sua vontade e com o avanço civilizacional vai-se tentando dar mais poder e protagonismo às vontades, digamos, individuais dos grupos ou das comunidades. Para ir assim muito rapidamente, podemos dizer que o grande salto civilizacional se deu por volta do século XVII, XVIII, com a transformação dos Estados. Nós estamos sempre focados no nosso ambiente, na evolução da sociedade ocidental. Portanto, o grande salto deu-se com o fim dos regimes absolutistas, ou pelo menos uma grande oposição relativamente ao poder absoluto e déspota, digamos assim, do rei, daquele que dominava. E começa logo a haver uma grande diferença, logo a partir da Idade Média, onde a partir de um desenvolvimento de alguma nobreza e de alguma burguesia, já depois da Revolução Industrial, se começa a tentar contrapor ao poder absoluto do rei poderes que também queriam ser expressos na sociedade, digamos, no exercício pleno do poder. Portanto, e depois com a constituição do Estado de Direito, digamos, no século XVIII, século XIX, a constituição do Estado de Direito que se centra fundamentalmente na divisão dos poderes, não é? A divisão do poder executivo, do poder legislativo e do poder judicial. Isso é a constituição do Estado, portanto, o formalismo do Estado. Temos que também ver que no desenvolvimento destas sociedades, então a sociedade civil, que é aquela que não está organizada em volta destes poderes formalmente instituídos, se mobiliza e se organiza. Começou primeiro, já na Idade Média, à volta das profissões, aquilo que eram as guildas, portanto, pelos interesses profissionais em mercado, digamos assim, as atividades profissionais defendiam os seus interesses perante o mundo mercantil. E a partir daí, e nos diversos setores de atividade, as pessoas foram-se organizando e do modo mais ou menos expressivo, consoante conseguem fazer ouvir a sua voz e os seus interesses, é que a sociedade civil tem a sua autonomia e a sua representatividade. Muito bem, bom ver sobre isso agora. Eu queria entender um pouquinho sobre as influências e os principais impactos de 25 de abril de 74 aqui em Portugal, não é? Na estrutura da sociedade civil, na participação cívica, como é que foi isso, quais foram os primeiros movimentos sociais, para a gente conhecer um pouquinho esse contexto que eu não conheço, pós-revolução, não é? O chamado Estado Novo, portanto a Segunda República, que foi aquela que esteve em Portugal praticamente 50 anos, até 1974, já era definido como um Estado corporativo, ou seja, o Estado, apesar de ser um pouco autoritário, ou bastante autoritário, era um regime de partido único e onde
o Presidente do Conselho de Ministros, aquela figura tutelar do Salazar, imperou durante quase 4 décadas, constituía-se à volta, claro, do Estado de Direito propriamente dito, mas também das corporações, os movimentos de interesses representados sobre uma tutela, claro, não eram propriamente em regime de liberdade como já acontecia na década de 60 e da década de 70 nos outros países da Europa Ocidental, mas também já funcionava à volta das corporações. Portanto, e no 25 de Abril há um movimento disruptivo, onde todo este quadro constitutivo dos interesses em disputa na sociedade é abalado do ponto de vista social, do ponto de vista económico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista académico, tudo é praticamente destruído. E surge, há uma erupção, uma irrupção de movimentos com muita autonomia vinda, tutelada por quem tomou o poder, não é? É bom dizer isto, não é? Porque há aqui um confronto político nítido entre a esquerda e a direita, entre os partidos socialistas e principalmente o Partido Comunista, que era o que estava mais organizado, que consegue impor as suas regras e o seu conhecimento, o seu know-how acerca do modo como deve orientar, dirigir e mover as suas influências junto dos movimentos representativos da sociedade, nomeadamente os movimentos de operários, os movimentos de trabalhadores, os movimentos, mesmo o movimento dos militares, das Forças Armadas, e tudo isso foi influenciado sobremaneira pelos partidos de esquerda, nomeadamente pelo Partido Comunista Português. E este movimento disruptivo praticamente depois viu-se transposto para os aspectos legislativos, para a Constituição, que foi aprovada em 1976, portanto a primeira Assembleia Constituinte, e depois, a partir daí, tudo isso passou a informar, portanto, passou a formatar a sociedade portuguesa. E nós vivemos, ao cabo de 50 anos, ainda este mesmo modelo que nos marca. Ou seja, é um movimento muito... os movimentos da sociedade civil são ainda muito marcados pelos movimentos de esquerda. Sim. E as forças mais, digamos, tradicionais, mais conservadoras, que normalmente são um pouco mais passivas, que não são disruptivas, não vão tanto à luta, exceto em condições extremas, sim, exceto quando são confrontados, como estamos agora provavelmente a viver, sim, nestes últimos anos e vamos assistir nos próximos anos. Portanto, foi este modelo que formatou a sociedade portuguesa, portanto, muito dominado em todas as classes profissionais, na academia, na cultura, nas artes, nas letras, por uma tendência organizacional primordialmente formatada segundo o modelo da esquerda, segundo o modelo comunista, segundo o modelo socialista e agora segundo os modelos mais pós-modernos, pós-marxistas, neos-marxistas e com estes ouquismos que tanto nos preocupam. Vamos conversar mais um pouquinho nos próximos episódios sobre isso, porque precisamos de fato de movimentos de direita, né, que venham se levantar neste tempo. Muito bem, eu queria entender um pouquinho mais de que maneira o processo de democratização e adesão de Portugal à União Europeia, né, influenciaram a sociedade civil. Entender esse contexto da União Europeia e se há uma influência dela na sociedade. Sim, claro que quando o modelo de desenvolvimento da Comunidade Europeia e depois da União Europeia foi evoluindo, digamos que foi aperfeiçoando não no sentido qualitativo, mas, portanto, aprofundando do ponto de vista da integração dos diversos países nesta União, que caminha para um processo quase de federação. Há uma alienação dos direitos dos países, da autonomia, da soberania de cada um dos países, que é delegada no modelo supranacional que constitui ou que é constituído pelas diversas entidades da União Europeia.
ao haver esta transferência de soberania, também se condiciona um pouco em todos os aspectos, não é? Desde o aspecto cultural, desde o aspecto da influência nas mídias, dos aspectos financeiros, dos aspectos das instituições propriamente ditas, que ficam mais dependentes de um modelo supranacional. Sim. Ora bem, este modelo supranacional que define e delineia muito das políticas e das leis que vão sendo desenvolvidas nos diversos países, também tem a sua influência ao nível do movimento associativo, dos movimentos profissionais, do desenvolvimento das diversas ações, desde logo, como disse a Cibele, através de um condicionamento que existe sempre do ponto de vista financeiro, porque seja numa primeira parte na arrecadação dos impostos, portanto as pessoas têm sempre que portanto, desembolsar aquilo que é o fruto do seu trabalho, e depois na distribuição de algumas benesses, de alguns incentivos, de alguns programas, de alguns projetos que apoiam uns em detrimento de outros. Isto é óbvio, portanto, isto faz parte de políticas comunitárias, de políticas que vão sendo mais ou menos consensualizadas. Acho que há uma influência, então, exatamente, né? Sem dúvida. Muito bem. Vamos para a última questão, para a gente concluir nosso segundo episódio. Quais são as lições que nós podemos tirar das transformações da sociedade civil portuguesa ao longo do tempo para entender os desafios e as oportunidades futuras? Pois, eu vou-me socorrer aqui de um livrinho, de uma citação. Qual é o livro? É a Sociedade Civil, portanto, que foi uma edição da Fundação Francisco Manuel dos Santos, e que tem aqui uma citação de um dos autores que do início do século XIX muito influenciou o pensamento filosófico e político das sociedades ocidentais, que é o Alexis Tocqueville. E então dizia o Tocqueville que há povos entre os quais a liberdade de os homens se unirem não é senão benfazeja e fecunda em prosperidade. Há outros também que pelos seus excessos a desnaturam e de um elemento de vida fazem uma causa de destruição. Isto é, em função do contexto histórico, do passado cultural dos povos, às vezes as mesmas circunstâncias e processos disruptivos, revolucionários ou de mudança semelhantes podem levar a resultados muito diferentes. Muito bem, gostei de ouvir, e concluímos hoje o nosso segundo episódio da série Entenda a Sociedade Civil e a Cidadania. E a partir do que Jerônimo falou, nós vamos ter no terceiro episódio sobre as organizações da sociedade civil, tipos e finalidades, com a Mônica. Mas hoje, muito obrigada, Jerônimo, foi uma aula e um contexto que pudemos aprender um pouco mais a respeito da sociedade civil em Portugal, e certamente vamos discutir muito mais a respeito da cidadania, de assuntos que são fundamentais para que a conversa seja direita e de direita, não é, Jerônimo? Muito bem, até a próxima. Até as próximas, se Deus quiser, estaremos juntos no próximo episódio.